Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso Branding para Designers. Estamos aqui na Escola para Designers e você que é designer, eu quero te convidar agora, a partir de agora, a nós juntos fazermos uma jornada pelo universo de branding, para você compreender, entender, estudar. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos e principalmente da função, da importância e da aplicação de todas essas ideias, dessas boas ideias, dentro do seu negócio. Seja você um designer independente, trabalha sozinho, assume projetos sozinho, ou seja você dono de agência, tem um time, uma equipe, ou até mesmo alguém que trabalha, presta serviço para uma agência de forma CLT. Enfim, branding é para todo mundo e é por isso que nós estamos aqui. Então vamos lá. Primeira ideia, contexto geral. Por que estudar branding? Qual é a importância? Primeira ideia é que a gente vive, e isso não é novidade para você, no mundo ultra competitivo. Existem muitas marcas, muitas empresas, muitos profissionais oferecendo o seu serviço. E também existem muitos clientes, muitas pessoas com problemas, com dificuldades, precisando do serviço dessas empresas, desses profissionais. Então a gente vive num mundo de competição. Quem é melhor leva, quem entrega mais leva. E como sobreviver neste mundo? Bom, o branding ele pode ser uma solução. E agora eu vou te explicar através de um exemplo. Você provavelmente faz as compras da sua casa, ou já foi pelo menos alguma vez no supermercado. Se você vai ao supermercado e se aproxima ali da seção de bebidas, de café, você vai encontrar pelo menos, dependendo da rede de varejo em que você vai, pelo menos umas 20 marcas diferentes de café. E se você vive essa experiência, quando você chega lá, você pode olhar e falar assim, poxa, mas são produtos, praticamente é o mesmo produto. O que vai mudar? Muda a embalagem, muda a marca, o nome, o símbolo, a cor. Poxa, mas tudo isso pode solucionar a minha sede, a minha necessidade de tomar um cafezinho ali de manhã, no meio da tarde. Por que existem 20, mais de talvez 30 marcas diferentes em cada supermercado para o mesmo produto? Porque mesmo que essas marcas estejam entregando o mesmo produto, café, ainda assim existem demandas diferentes, necessidades diferentes, porque consumidores podem olhar para diferentes marcas e enxergar valores e entregas diferentes, mesmo sendo apenas café. Um exemplo, por que é que existem dentro de uma mesma seção, café de 5 até 10 reais e na mesma quantidade, marcas, cafés que custam até 50 reais? E por que existem compradores do café mais barato e do café mais caro? Resposta: branding. Construção de branding. No final das contas, as pessoas estão interessadas no produto até certo ponto, mas quando elas olham para uma marca, para a comunicação de uma marca, elas conseguem enxergar um conjunto de características, de benefícios, e essa conjunção, essa reunião de características é o que faz ela olhar e ter uma percepção muito maior de que aquilo vale muito mais do que outras marcas que também entregam o mesmo produto. E é por isso que existem marcas mais baratas e marcas mais caras. Isso tudo depende de construção de marca. E isso nós estamos falando de branding. Como construir todos esses valores, que podem ser simbólicos, abstratos, mas também podem ser técnicos, objetivos. E aqui, olhando para esse exemplo, nós podemos entender claramente o porquê o branding é importante. Não só para o café,
mas para todos os outros produtos que existem e para o seu produto ou para o seu serviço design. Como que você, nesse universo, né, nesse mundo, até mesmo de rede social, em que existem muitas comunicações e muitos designers profissionais, pessoas boas, pessoas ruins, como é que você se diferencia? Como você se destaca? Podem existir muitos caminhos, muitas soluções. Mas uma delas, e aquela que eu quero te apresentar, e que talvez seja a mais segura, é você construir a sua marca, o seu processo de branding. Bom, e essas marcas não surgiram do nada, né? Existe um surgimento, né, datado ali pela história. A ideia de marca, de branding, que em inglês significa algo queimando, por exemplo, uma tocha, uma fogueira, esse termo surge numa referência para o ato de marcar a ferro um animal, o gado, por exemplo. Há um tempo atrás, os produtores rurais, as pessoas que tinham rebanhos, elas precisavam achar uma forma de identificar quem eram os animais do seu rebanho, até para que não se misturassem com os outros. Qual foi a solução? Criar um símbolo visual e fazer a marcação a ferro na pele daquele gado. Porque vocês sabem, né? Os rebanhos eles andam solto. Então poderia eventualmente um misturar no outro. E como reconhecer, né? Como reconhecer e diferenciar um animal do outro? Através da marcação, da marca. Com o tempo, né, para essa solução, foram surgindo não só esse meio de diferenciação, de identificação, como também as pessoas, né, que de repente teriam interesse em comprar o rebanho de algum produtor específico, passaram a utilizar como critério a marcação. Ou seja, olhavam para aquele símbolo e falavam assim, esse símbolo é daquele produtor. Aquele produtor, eu sei que ele dá um alimento de excelente qualidade para o gado dele, aquele gado é criado em condições muito melhores do que os outros, enfim, vem de um tipo, de uma linhagem específica aquele animal, e por isso esse animal ele tem mais qualidade. Ou seja, deixou de ser somente uma marcação, um símbolo, e passou a ter uma conjunção de elementos e de valores, né? Como qualidade e etc., daquilo que eu acabei de citar. Todas essas associações, essas características, esse conjunto, acabou sendo criado com o tempo. Não foi uma coisa assim instantânea. A marcação sim, né? Mas a construção simbólica e de valores acabou sendo construído com o tempo. E qual foi o resultado disso tudo? Primeiro, que as pessoas passaram a precificar os animais através dessa marcação. Ou seja, olhavam para o símbolo, olhavam para esse conjunto de características e valores e entendia-se que aquele animal, por ter todo aquele valor, ele precisava ser mais caro. A sua precificação precisaria ser maior do que os demais. Aquela marca o faria diferente dos outros animais. Entende que era o mesmo produto, o mesmo animal, mas a marcação mudou tudo. Isso surge também e foi ganhando cada vez mais força a partir do momento que, historicamente, a gente também encontra com a Revolução Industrial. Ou seja, o mundo passou a viver um outro sistema de produção, muito mais volumosa. Com a produção industrial, com a Revolução Industrial, inclusive, né, surgem as grandes indústrias, a produção em série. Então a coisa não era mais feita de forma artesanal, os produtos, mas aquilo era feito de forma industrial, alta escala, alto volume. E o que aconteceu com isso? Aumentou o consumo, aumentou a necessidade, as pessoas acabaram tomando o espaço muito mais, saíram, né, do ambiente mais rural, passaram a ir para as metrópoles, para as cidades. Então a gente passou a viver de forma muito mais semelhante como nós vivemos hoje,
né, com essa sociedade um pouco voltada para o consumo. E com o crescimento, né, dessas indústrias, surgem-se mais marcas, mais produtos, mais competitividade. Aumentando a competitividade, aumenta a necessidade de se diferenciar. Surgem mais marcas e surgem mais formas, né, alternativas de construir esse valor e essa diferenciação. Uma outra coisa interessante, uma curiosidade, é que antigamente, talvez no tempo dos nossos avós, era muito comum, quando eles precisavam comprar alguma coisa, alimentos, por exemplo, eles se dirigiam para um comércio local e levavam uma listinha, né, no papelzinho ali. Tudo que eles precisavam comprar. O que eles faziam? Eles se dirigiam ali para o atendente daquela loja, entregavam a lista e era o papel do atendente escolher os produtos, e quando surgia alguma dúvida, era ele que explicava, né, o benefício daquele produto ou daquele outro. Olha, eu tenho o arroz 1 e o arroz 2. Esse arroz 1 eu acho que ele é mais saboroso porque ele tem, enfim, mais qualidade, ele é um pouco mais branquinho do que o outro. E era o papel daquele atendente. Só que assim, com o tempo, né, com o surgimento, com a necessidade de se consumir mais, isso acabou se tornando inviável. E é quando surgem os primeiros supermercados. E muda, né, essa lógica de compra. Não era mais o atendente, né, que ficava atrás do balcão, que selecionava os produtos e vendia os produtos. Tudo isso foi trocado, até porque é muito mais barato, pelo autosserviço. Você entra no mercado hoje, você pode até levar sua listinha, mas você é que escolhe os produtos. Você que vai nas prateleiras, nas gôndolas, e você que escolhe. Ou seja, as marcas não dependiam mais de um atendente para explicar os benefícios do seu produto, mas elas deveriam ser capazes de ser o seu próprio veículo de comunicação, pelo seu nome, pelo seu ícone, pela sua embalagem. Então as marcas passaram a elas próprias construir e representar os benefícios para os seus consumidores. E isso muda tudo, né? Isso muda tudo, e esse é o contexto em que agora nós vivemos ainda. A realidade do autosserviço ainda é uma realidade para nós, e quando você entra no mercado, como eu já citei aquele exemplo do café, é o consumidor, né, que ele ativamente faz a escolha do seu produto, do seu serviço. E o papel do produtor, daquela empresa, daquela indústria, de quem oferece o serviço, é papel dessa pessoa construir valor, comunicar benefício e construir a sua própria marca. Você que tem um produto, vende um serviço, está concorrendo com outros players, com outros concorrentes, você precisa achar uma forma de se diferenciar e de construir valor. Você precisa construir o branding do seu negócio. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura do branding. Te espero lá.